Obrigado mais uma vez pela audiência. A gente já está com um número muito grande aqui, acabamos de abrir a sala e já estamos com um número bem grande de gente participando. Agradeço todo mundo, né, em nome da Huawei, por estar aqui. Né, bom, essa é a ideia dos treinamentos, né, dos webinars que a gente promove, é sempre passar conhecimento e um pouco de ter essa interação com vocês, né? Muito bacana, é um grande privilégio estar aqui fazendo parte desse programa aí de webinars e treinamentos. Bom, hoje a gente vai fazer um treinamento técnico da solução residencial e CNI, né? CNI que a gente chama de comercial e industrial, tá? Ele é um pouco mais voltado para o residencial. A gente vai passar aqui um pouco falar um pouco de produto, né, alguns detalhes da solução residencial. Depois a gente passa para a parte de instalação e comissionamento. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok. Acho que vocês estão vendo minha tela aí. Tá, vamos começar, então. Obrigado a todo mundo que responde quando eu pergunto aí no chat. Obrigado. Bom, antes da gente começar, a gente sempre faz uma introdução para a Huawei. A gente sabe que tem muita gente que costuma assistir os nossos webinars com frequência, então está acostumado a ver esses números que a gente traz, mas sempre tem gente nova entrando, então a gente sempre faz questão de repassar bem rapidamente um pouco sobre a Huawei. Então, a Huawei, para quem trabalha no setor o setor solar conhece bastante, né? A Huawei, ela é a maior fornecedora de inversor fotovoltaico no mundo, mas também é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Eu não estou falando nem do setor fotovoltaico, e sim no geral, né? Então, esses números provam isso. Uma empresa com quase 200 mil funcionários, né? Metade deles alocados em pesquisa e desenvolvimento, e que atua em mais de 170 países. Ano passado, o faturamento global foi de 136,7 bilhões de dólares, né, um crescimento, um número muito expressivo, com crescimento ano a ano de praticamente 14%. Tá? Eu estou vendo o pessoal dando boa noite aí do Brasil inteiro. Obrigado pela audiência, muito bom ver. Tem gente realmente do Brasil inteiro aqui. Boa noite para todo mundo. Em 2019, foi a quinta empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? Também é um número muito, muito expressivo, né? Isso, a gente está falando de todas as empresas do mundo, então a Huawei foi a quinta colocada. Também é um número muito fantástico, né? Aqui no Brasil, a Huawei está há 23 anos, né? Ela veio por conta do desenvolvimento da infraestrutura de telecom, né? As redes 3G, 4G, 4.5G, e um dado interessante aqui, que 95% da população brasileira é atendida de alguma forma pela Huawei. Tá? Então, também outro número muito expressivo. Em energia solar, aí já passando para o negócio, né, para a divisão que nos interessa aqui, a Huawei é líder global no fornecimento de inversores, mais de 150 giga inversores no mundo. Isso praticamente a matriz elétrica brasileira inteira, né? Então, isso em fornecimento de inversor no mundo inteiro. 23% do market share, praticamente um quarto, né? A cada 4 inversores, a grosso modo, né? A cada 4 inversores, é Huawei, né? E ano passado foram quase 2 gigawatts só aqui no Brasil.
aqui um pouco da estrutura América Latina, né? Na verdade, os projetos, né, que a capacidade instalada, né, a quantidade de inversores vendidas na América Latina. Aqui no Brasil, provavelmente já ultrapassamos 4 GB, tá? Esses números são do final do ano passado, né? E a gente atua na cadeia inteira, então, desde os inversores residenciais, né, que é o nosso foco aqui hoje, é o que a gente vai abordar com maior profundidade aqui hoje, passando pelo comercial industrial, que são os inversores trifásicos, de 12 a 100 kW, até os inversores de utility scale, que são os de geração centralizada, né? Então, fazendas solares, né, de 700, 200 mega, enfim, projetos muito grandes, né, também usam a solução string da Howe, mas assim também como na sua casa, né, ou você que é instalador também pode ter o produto Howe. Então, por isso que eu falo que a gente atende o mercado inteiro de energia solar. Aqui. Estou vendo o pessoal aqui falando do Inatel. Eu estive lá há 2 meses atrás, muito bacana, lá em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. É um grande prazer ter passado por lá. Bom, esse slide aqui é um pouco das topologias possíveis para a solução residencial. Então, o inversor monofásico, que é o SAN 2000, 2, 3, 4, 5 ou 6 KTL-L1, tá? Então, aqui é sempre a potência dele, né? O número da potência dele. A bateria residencial, né? O sistema de armazenamento Luna 2000, da Howe, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe. A backup box, que é para fazer um sistema híbrido conectado à rede, que é exatamente essa topologia que está sendo mostrada aqui, a gente vai mostrar em detalhe também. O otimizador inteligente, que ele vai instalado em cada um dos módulos, ele é o famoso MLPE, né, muita gente gosta, então você consegue ter também o MLPE com o inversor Howe, né, com a solução Howe, mas um grande diferencial aqui é que ele é opcional, então o cliente ele não precisa necessariamente, no momento da compra, já colocar os otimizadores, né? A gente sabe que é um custo extra e nem sempre o cliente ele está disposto, ele tem naquele momento, no momento da instalação, a condição de também fazer esse investimento extra nos otimizadores, tá? Então, isso é bem bacana, essa flexibilidade aí de você poder instalar depois. O mesmo vale para a bateria também, tá? A bateria, o inversor ele está preparado para receber a bateria, então o cliente hoje ele pode ter uma instalação comum e no futuro fazer um upgrade para um sistema híbrido, tá? Lembrando que isso daí depende também da atualização da portaria do Inmetro. A portaria 4 hoje do Inmetro, ela ainda não trata de inversores híbridos, né? Ela trata de inversores on-grid e off-grid, tá? Mas isso a gente vem participando já há alguns meses, né? Tem não só eu, não só a gente da Howe, mas também praticamente o setor inteiro vem participando junto com o Inmetro de reuniões para aprimoramento da portaria 4 do Inmetro, e a previsão é que ela seja atualizada ainda esse ano, final desse ano, tá? Essa previsão do Inmetro. Então, muito em breve, a solução híbrida, né, solar conectada à rede com bateria, ela vai ser uma realidade, ok? Essa daqui é a linha de inversores trifásicos, né, saída 380, com exceção aqui do 20 KTL-M3, que é um inversor com saída 220, aqui explica melhor. Então, dos trifásicos, né, que a gente chama de comercial industrial, a gente tem a família do 12 ao 20 KTL-M2, tá, com saída 380 volts. E o 20 KTL-M3, que é um inversor com saída 220.
tá? 220 volts. Que é da mesma família desse, né, do 30, 36 e 40 KTLM3, só que esses com saída 380. O 60 KTLM0 já é bem conhecido no mercado, e o 100 KTLM1, e agora também com a versão M1 Pro, a nova versão que está chegando no mercado, também com saída 380. Tá? Já bati o olho aqui perguntando se a gente vai disponibilizar a apresentação. Vamos sim. Depois, no final do evento, vocês vão receber um e-mail com essa apresentação, tá? Bom, aqui a gente passou já. Tá. Então, o detalhe aqui do inversor monofásico, né? Como eu falei, é o 2 a 6 KTL final L1. Esse inversor, ele é relativamente novo. A gente tinha a versão anterior que não tinha o final L1, né, no mercado. Agora, esse daqui, se eu não me engano, ele chegou ano passado no mercado. Tá? Ele é um inversor de 2 MPPTs com uma entrada por MPPT. Total de 2 entradas, óbvio. Então, esse daqui também eu vejo como um grande diferencial desse inversor, tá? Dessa família aqui. Ele tem 2 MPPTs. Mesmo nos inversores menores, o 2, o 3 kW, todos eles têm 2 MPPTs, tá? Comissionamento local é feito via a placa, né, o Wi-Fi on-board, a WLAN incorporada nele. Então, não precisa de dongle para fazer o comissionamento dele. Tá? E o mesmo vale também para essa família, para comunicação, né, para monitoramento remoto. Então, também não é necessário um dongle, né, caso você tenha um único inversor instalado, você não precisa de um dongle ou algum outro dispositivo para fazer esse monitoramento. Tá? A própria WLAN incorporada nele consegue fazer essa comunicação, tá, com a rede doméstica. Aqui a gente cita o dongle, né, o dongle WLAN FE é de Fast Ethernet, porque ele é opcional, né, deixando bem claro aqui, opcional, quando você quer fazer uma rede de vários inversores, né, então você define um como o inversor mestre, tá, e aí você coloca o dongle nele, e os demais como inversores escravos, né, ou inversores passivos, que aí esse mestre ele vai fazer o gerenciamento também, a comunicação com os demais, tá? Isso daí você consegue fazer uma integração de até 10 inversores. Isso vale para toda a linha, tá? Tanto o residencial quanto o comercial industrial, né, os trifásicos. Tá? A única exceção aí, na questão do dongle, é caso você tenha um sistema híbrido. Tá? Então, se você tem lá um inversor monofásico, né, com bateria, você consegue fazer uma rede de até 3 inversores, tá? Então, usando o dongle. Tá? Então, é a única exceção aí, mas quando se usa o inversor sozinho, qualquer linha, você consegue colocar até 10 inversores, tá? A exceção também é o 60 KTL, tá? Que ele não ele tem um outro tipo de comunicação, tá? Também uma outra exceção, tá? Mas nos demais, todos usam o mesmo dongle. AFCI, a gente vai abordar aqui, que é o Arc Fault Circuit Interrupter, que é o detector de arco elétrico, né? É um dispositivo integrado no inversor que ele faz, em caso de arco elétrico no lado CC, ele faz a interrupção do circuito. Tá? Ele interrompe o fluxo de potência e extingue o arco. Okay? Otimizador compatível é o nosso 450WP. A função Rapid Shutdown, que é um outro dispositivo de segurança, também vou falar já na sequência sobre ele. A bateria compatível aqui no Brasil, a Luna 2000, da Huawei, ok? E, bom, a saída CA do inversor é 220 fase neutro ou fase-fase, ok? Bifásico, né? Bifásico 220. Sobre a bateria a Luna 2000. A célula dela é de lítio ferro-fosfato. Tá? Quando a gente fala em lítio, existem várias famílias de lítio.
vários tipos de composições de lítio, né? Lítio manganês, lítio cobalto, enfim, tem várias composições de lítio. E a lítio ferrofosfato é justamente a mais estável, então ela é a mais segura. E essa composição, esse tipo de célula que a gente usa nos nossos sistemas de armazenamento. Capacidade de cada bateria, 5 kWh por módulo de bateria, então ela é uma bateria modular. Cada retângulo desse aqui é um módulo de bateria, então se o cliente ele quiser instalar 5 kWh só, ele vai precisar de um módulo de bateria e esse módulo de potência aqui. Tá? Então, ele instalaria esse módulo de potência aqui. Se no futuro ele quiser ampliar a capacidade de armazenamento, ele é só comprar, literalmente só comprar mais um módulo de bateria e a instalação é muito, muito fácil, muito rápida mesmo. E todos os cabos da bateria já vêm preparados, tá? Isso também é um grande diferencial. Tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é, se o cliente comprou hoje uma ou dois módulos de bateria e amanhã ele quer ampliar, é só comprar mais um módulo de bateria e instalar. Tá? Muito bacana isso também. E a capacidade máxima de armazenamento são 30 kWh, ou seja, cada módulo de potência você pode integrar até 3 módulos de bateria, que totaliza 15 kWh. E para cada inversor, você pode colocar até 2 conjuntos desse, que são 30 kWh. Tá? Então, essa é a capacidade máxima para cada inversor monofásico. Potência de saída, potência, né, lembrando que a gente aqui estamos falando em watt-hora, né, quilowatt-hora é capacidade de armazenamento, e aqui em potência. Então, potência de carga e descarga, 5 kW. A única exceção é quando você usa somente um módulo de bateria, que aí esse valor cai para 2,5. Tá? Mas a partir de 2 módulos de bateria, você já tem os 5 kW de carga e descarga disponíveis. Tá? E a bateria, ela vem com um suporte padrão, esse suporte em solo, né, para montagem em solo. E como opcional, também você pode adquirir o suporte para a parede, né, caso, por exemplo, você tenha algum local que tenha possibilidade de alagamento, tá? Então, aí não é recomendado que deixe a bateria no solo. Então, aí um suporte de parede é recomendado. Tá? Qual o DOD máximo da bateria Luna? 100%. Tá? Boa pergunta. 100% de DOD. 100% de profundidade de descarga. Tá? Então, os 5 kWh são nominais. Eu consigo usar todos os 5 kWh por módulo de bateria. Tá? E diferente das baterias de chumbo ácido, você não tem uma queda na vida útil dela conforme você vai aumentando o DOD, a profundidade de descarga. Tá? A Backup Box, que é um equipamento usado nas instalações híbridas, né? Então, em breve, aqui no Brasil, a gente vai conseguir ver várias instalações com essa solução, né? E com esse equipamento também, tá? Mas, basicamente, ela tem aqui a entrada, né, na saída CA do inversor, passa aqui pela Backup Box, e a Backup Box ela tem 2 saídas. Uma que vai para o quadro de luz, né, e outro que vai para as cargas críticas. Tá? Então, uma delas, né, essa carga comum, ela sempre vai ser atendida enquanto tiver rede. E quando a rede estiver disponível. E a segunda, eu vou atender quando a rede faltar. Eu consigo usar a energia da bateria e ou da solar, se disponível, e atender essas cargas críticas, né? Aí, bom, alguém deve estar perguntando, quais são as cargas críticas? São aquelas que o cliente escolher, né? Obviamente que quanto maior
maior a carga que eu colocar para carga crítica, menor vai ser a autonomia do meu sistema de armazenamento. O otimizador, como eu comentei, o otimizador, ele é opcional, tá? Você pode colocar ou não, pode instalar sem e colocar no futuro. A comunicação dele é via MBus, tá? MBus é um protocolo patenteado pela Huawei, que é um PLC, Power Line Communication, ou seja, toda a comunicação entre os otimizadores e o inversor, né, entre todos os otimizadores, né, entre eles, e também entre eles e o inversor, é feita via linha de potência. Ou seja, você não precisa de alguma comunicação extra, né, nenhum cabo de comunicação extra, um módulo Wi-Fi, está tudo via linha de potência. Então, a instalação do otimizador ela é muito rápida e muito simples. Tá? Eu vi alguém aqui perguntando se é regulamentada no Brasil. A gente tinha acabado, acho que você deve ter conectado um pouco depois, a gente tinha acabado de comentar sobre a portaria 4 do Inmetro. Então, a portaria 4 está em atualização e ela ainda não prevê inversores híbridos, tá? Mas a previsão do Inmetro é que a portaria seja atualizada e publicada no Diário Oficial ainda esse ano, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Daniel Palf. A gente trabalhou junto muitos anos, então, prazer ter você aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo pela audiência, né? Tô vendo gente do Brasil inteiro, realmente fantástico isso. Então, voltando aqui para o otimizador, então toda a comunicação dele é feita via linha de potência, né? Então a instalação é muito simples. Ele traz uma vantagem de performance, né? Porque ele otimiza o ponto individual de geração de cada um dos módulos, né? Então isso faz muito sentido para instalações de telhado, principalmente residencial. Por quê? A gente fala que eu costumo dizer que a casa, ela não, muitas vezes, né, a casa do cliente, ela não foi pensada, né, para receber a solar. Então, você tem lá telhados com várias águas, telhados com diferentes orientações, sombras, né? Então, eventualmente, uma sombra, ela acaba prejudicando não só o módulo, mas a string inteira. Tá? Bom, outra vantagem do otimizador, monitoramento a nível de módulo, tá? Consigo checar a geração de cada um dos módulos, e também o Rapid Shutdown, que é a função de segurança, né? Então, ele reduz a tensão da string a 0 volts em momentos onde o inversor está desligado, né? Seja ele estando desligado por alguma... por falta da rede, por exemplo, ou por você ter provocado esse desligamento de forma proposital, tá? Então, se você foi lá e desligou o inversor, o lado CC da string também vai desligar a 0 volts, tá? O que não acontece sem otimizador, tá? Então, se o inversor desligar, né, vamos supor, você está com uma instalação lá sem otimizador, caiu a rede, né, o inversor se desligou. Mas no lado CC eu ainda tenho tensão, porque, óbvio, se for na luz do dia, né? Inclusive, é o momento onde eu tenho a maior tensão, que é a tensão de circuito aberto, tá? Então, a gente fala que é uma questão de segurança, porque muitas vezes a gente instala na casa do cliente, a gente não sabe qual que o cliente muitas vezes não tem noção de alguns parâmetros, né? Então, vamos supor que caiu a rede, o inversor se desligou, né? E o cliente pensa, bom, agora que não tem energia, né? Que não está gerando energia, eu vou lá no telhado mexer em alguma coisa, né? E aí, nessas situações, pode ser um perigo, porque ali vai ter tensão, tá? Vai ter tensão alta, né? 600 volts, né? Depende da instalação. Tá? Então, com o otimizador isso não acontece, porque ele reduz a 0 volts. Bom, o pessoal está perguntando aqui sobre microinversor. Não, a gente não trabalha com microinversor, sempre inversor string, né? E a opção de MLPE
são os otimizadores, tá? Então, com o otimizador você tem o Rapid Shutdown, na nossa solução tem o AFCI, que é o detector de arco elétrico, e tem a capacidade de você instalar bateria com acoplamento CC, tá? Coisas que os microinversores não têm, tá? Até onde eu conheço. Vou ler aqui. Sensor de energia inteligente, a gente tem um sensor também, tanto para a linha monofásico quanto para trifásico. Ele vem com TC aqui. A comunicação entre o sensor de energia e o inversor é via RS485. Tá? E o interessante aqui é que você acopla ele dentro do Fusion Solar, que é o aplicativo de gerenciamento, comissionamento e gerenciamento da planta. Tá? Então, todos esses dispositivos, né, se eu instalei a bateria, se eu instalei o otimizador, o sensor de potência, tudo eu integro dentro do mesmo aplicativo e eu consigo gerenciar todos na mesma plataforma. Tá? Então, estão todos integrados. Inclusive, usando o sensor de energia, o nosso sensor de energia, você consegue a função zero grid, tá? De exportação zero para a rede. Bom, aqui, como eu falei, o Fusion Solar, tá? Que está na versão 7.0, ele foi atualizado em maio, se não me engano, maio, está na versão 7.0, então, dentro do Fusion Solar, você faz o comissionamento do inversor, o gerenciamento da planta, né? Detecção automática de dispositivos, né? Então, como eu falei, todos os dispositivos que você integrar dentro da mesma instalação, ele já vai, no momento que você configurar o inversor, ele já vai detectar todos os demais dispositivos que você instalou junto. E o Fusion Solar também tem a plataforma web, que ela é mais completa, né? Ela tem um pouco mais de funções até que o aplicativo, né? Mas aí para gerenciamento remoto. Okay? Passando para as topologias, então, inversor monofásico conectado à rede, isso daqui é uma instalação comum. Aqui, como a gente falou, com ou sem otimizadores, né, totalmente opcional. Né, pode instalar sem e depois colocar no futuro. Tá? É bem comum, tá? O cliente, a gente vê muitos casos aí do cliente não instalar sem os otimizadores, né, e no futuro ele querer colocar o otimizador, né, muito por conta de performance, às vezes. Tá? Então, essa flexibilidade aqui e ter um equipamento que conversa direto com o inversor é realmente fantástico. Tá? Aqui, a solução híbrida, né, on-grid com bateria. Então, você tem aqui a solar com ou sem otimizador. Chegam as strings, né, uma ou duas strings de solar aqui no inversor. E essa terceira aqui, o inversor, ele tem 3 pares de conector MC4, 2 para receber as strings de módulos fotovoltaicos, e a terceira é para interface com a bateria. Tá? E por que você consegue fazer essa conexão com a bateria através de um conector MC4? Porque a tensão entre o inversor e a bateria, ela é de 380 volts nominal. Tá? Então, isso permite que você use cabos de bitola semelhante a da string de solar, por exemplo. Então, isso facilita muito a instalação. Né? Você usar conectores MC4, que, lembrando, ele já vem com o inversor, tá? E usar cabos de menor bitola, então a crimpagem fica muito mais fácil, a instalação muito mais simples também. Aqui a backup box, a representação dela, né? Então eu tenho a entrada dela, né? Que na verdade é a saída CA do inversor, né? E 2 saídas da backup box, uma para carga comum, outra para cargas críticas, né? Isso daqui é definido no momento da instalação. E quem vai definir isso é o cliente, junto com o instalador, enfim. Mas quando eu tenho rede, energia da rede, eu vou alimentar ambas as cargas, tá?
O inversor ele vai trabalhar como uma forma on-grid, né, como fonte de corrente. Mas aí, quando cai a rede, obviamente que o anti-alinhamento do inversor vai atuar, ele vai se desligar, e aí ele vai fazer uma comunicação com a backup box, tá? E abrir essa chave aqui. Então, abrindo essa chave, ela se desconecta da rede, né? O sistema está desconectado da rede, e a partir daí ela manda um sinal para o inversor, e o inversor ele começa a trabalhar como uma fonte de tensão totalmente isolado da rede, alimentando essas cargas críticas aqui que o cliente definiu. Tá? Então, eu consigo alimentar essas cargas aqui com energia da bateria e ou da solar, né? Ou ambas também juntas. Okay? E essa daqui, a topologia off-grid. Lembrando, né, reforçando que essa topologia aqui está guardando a atualização da portaria 4 do Inmetro. Okay? Aqui também, a off-grid também. Tá? E um ponto interessante aqui, tá nesse texto aqui. Mas o que acontece? Se, por exemplo, eu tenho um inversor de 5, um 5 KTL, ele vai ter 5 kW de saída CA. Né? Mas para a saída CC, para alimentar a bateria, eu tenho mais 5 kW. Tá? Então, isso vale para toda a família. Então, toda essa linha do 2 ao 6 KTL, ele tem mais 5 kW para alimentar a bateria. Tá? Então, no inversor de 6, eu tenho 6 aqui na saída CA, mais 5 aqui na saída CC para bateria. No inversor de 2, eu tenho 2 aqui, mais 5 também para bateria. E isso vai implicar com que eu consiga ter um fator de carregamento, né, uma relação entre potência pico e potência de módulo, potência de módulo e potência de inversor muito maior, porque eu não vou perder essa energia por clipe, né, o inversor, ele não vai cortar ali nos 5 kW, ele vai cortar com muito mais potência, né, se eu estou com um inversor de 5 kW aqui, né, e eu tenho 10 kW de geração solar, eu vou aproveitar os 10, né, 5 para as cargas, né, ou 5 aqui para as cargas e para a rede, e mais 5 para carregar a bateria. Tá? Então, o que a gente vai ver é que com instalações híbridas, o fator de carregamento vai ser maior. Okay? Essa daqui é uma matriz, tá, de todos os equipamentos, de todos os inversores que a gente tem, e cada um tem de quais as funções, né, que cada um tem ou não. Ok? No material que vocês vão receber, vocês vão conseguir ver com mais detalhe. Tá? Mas, assim, o que eu adianto é que os otimizadores, que é uma pergunta comum, tá? Os otimizadores, eles são compatíveis até o 40 KTL-M3, tá? Então, toda a linha, desde o residencial até o 40 kW, ele é compatível com o otimizador. Okay. Deixa eu ver, perguntaram aqui, quando cai a energia da rede, fica alimentado por baterias ou apenas bateria ou bateria mais solar? Aí vai depender do recurso disponível, né? Se eu tiver sol, eu vou ter energia solar e bateria. Se eu estiver consumindo mais energia, vamos supor, eu estou gerando 4 kW aqui, estou consumindo aqui só 2, eu vou usar 2 kW da solar para alimentar essas cargas, e os outros 2 eu ainda armazeno. Tá? Agora, se eu estou gerando 1 e eu preciso de 2, aí eu vou usar esse 1 aqui para alimentar as cargas, e o outro 1 kW que faltar vai vir da bateria. Tá? Ao cair a rede, ele derruba a saída de cargas críticas e reconecta o termo break. Bom, toda essa operação que eu falei, o anti-alinhamento atuar, ele mandar um sinal para a backup box, né, e a backup box abrir a chave e voltar, e ele começar a operar como uma fonte de tensão,
leva a cerca de 2 segundos. Ok? No sistema híbrido, o Smart Power Sensor mostrado controla a injeção na rede. Sim, você pode mudar é uma boa pergunta. Você pode mudar os modos de operação. Você pode, por exemplo, fazer um grid zero e priorizar a carga da bateria, ou o contrário, você pode priorizar a exportação de energia para a rede e não carregar nada. Isso faz muito sentido quando se tem preços horários, né? Países que têm preço horário, você muda os modos de operação conforme a tarifa. E um dado interessante também, que eu não mencionei, é que o inversor ele é capaz de alimentar a bateria com energia da rede. Tá? Então, imaginando um cenário que a gente tenha preço horário, eu posso alimentar com energia barata, né? Quando a energia tiver com uma tarifa barata, eu posso carregar a bateria e descarregar ela no momento que a energia estiver mais cara. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não, para o cenário residencial ainda não é a nossa realidade ainda. Bom, diferenciais da solução dos equipamentos Huawei. Tá? Então, o primeiro deles é a baixa taxa de falhas. A gente existe esse relatório técnico feito pela TÜV-SÜD, que foi feito em várias fases, né, com várias unidades de inversor, né, por exemplo, aqui na fase 3, quase 5.000 unidades por 583 dias, e a taxa de falha foi de 0,25%. Então, é uma taxa de falha assim, muito baixa. Né? A gente também tem dados de exportação, né, de todos os inversores fabricados pela Huawei, ano a ano. Né? A taxa de falha sempre foi menor do que 0,5%. Tá? Isso que a gente tem mais de 150 GB de inversor fabricado. Então, sempre, todo ano, a taxa de falha é menor do que 0,5%. Isso se deve, bom, primeiro, à qualidade construtiva do equipamento, né, mas também outros diferenciais, como o inversor não ter tela de LCD, não ter botões, não ter dispositivos que podem falhar, né, antes da vida útil estimada para o inversor. Esses inversores eles têm um MTBF, né, uma vida útil estimada de 30 anos. Então, equipamentos, dispositivos como tela de LCD e botões, eles podem falhar antes, né, dos 30 anos. E os inversores também têm resfriamento natural. Toda a linha residencial, comercial e industrial, ela tem resfriamento natural. Que, para uma instalação residencial, é muito bacana, porque o inversor não faz barulho. Né, não faz barulho. Não faz barulho e também é um ponto a menos de manutenção. Se você tem um problema de resfriamento, né, um resfriamento forçado, você acaba, quando você tiver esse problema, se você não solucionar, você vai queimar o inversor, porque ele não foi feito para trabalhar sem aquele resfriamento. Então, mais de 30 anos da HAL em experiência em desenvolvimento de equipamentos para telecom, né, que usam justamente por esses motivos, né, por precisar ter uma baixa taxa de falhas, né, eu costumo dizer que ninguém quer comprar um equipamento que dê falha. Agora, menos ainda quando está num local isolado. Né? Então, essa expertise em telecom ela foi passada também para os inversores, né? E hoje também com um know-how gigante em inversores, né? Mais de 150 GB. Essa tecnologia aí de resfriamento natural ela é bem consolidada aqui nos nossos produtos. Tá? Pessoal perguntando de garantia do monofábrico. Eu vou falar lá no final, a gente fala de garantia. São 10 anos, tá? Até o 40 kW são 10 anos, e você pode estender ele até 20 anos. Tá? Garantia estendida até 20 anos.
Pergunta, né, na família monofásica ocorre o derating. O derate a partir de qual temperatura? Se eu não me engano, são 50 graus. 50 ou 55 graus, um dos dois. Eu peço desculpas pela imprecisão, mas se eu não me engano, são 50 graus. Ok? Bom, AFCI. Aqui a gente já está falando de uma questão de segurança. Então, o AFCI ele é um detector de arco elétrico, né? Quando surge um arco elétrico, ele interrompe o circuito para que esse arco seja extinto, né? Então, aqui é uma solução sem o AFCI, né? O arco, ele continua, né? Ele se inicia e não é interrompido. E aqui, com o AFCI, ele se interrompe em poucos milissegundos. Okay? Por que o arco ele é gerado, né? Normalmente, por algum problema na instalação, ele não costuma ser gerado pelo inversor, né, mas sim pela instalação, né, ou até mesmo algum curto-circuito dentro da caixinha de junção, né, da junction box dos módulos, tá? Ou um conector mal encaixado, ou cabos mal crimpados, enfim. São alguns motivos que podem gerar um arco, né, perda na isolação do condutor, e quando gerar o arco, independente do motivo que foi gerado esse arco CC, o inversor ele é capaz de detectar e interromper o circuito. Tá? Esses vídeos aqui são da norma UL1699B, tá? Que é uma norma no mercado norte-americano, e a comunidade europeia está lançando a 63, a IEC 63027. Tá? A UL1699B, ela já tem alguns anos, tem uns 4, 5 anos. Tá? Então, isso daqui é obrigatório nos Estados Unidos, em alguns outros mercados, né, mas principalmente no mercado norte-americano. E assim como o rapid shutdown, que é aquela questão lá de reduzir a tensão da extender a 0 volts, também é obrigatório em alguns mercados já. Tá? Principalmente o norte-americano, que foi pioneiro nesses critérios de segurança. Tá? E outro ponto também que a gente fala, né, não adianta ter o AFCI que não funciona direito, né? Então, por isso que a gente fala que quando você for comprar um produto, né, sempre opte por linhas premium, né, por produtos de qualidade, né? Não adianta um produto de segunda, terceira linha vir com AFCI que não funciona direito, tá? Ou que dá falsos alarmes. Okay? Deixa eu ver uma pergunta aqui. A concessionária permite ligar inversores monofásicos em um sistema de rede trifásico com geração de 25 kW ou mais. Na verdade, o tamanho da potência CC a concessionária não olha. Exato, do watt-pico, né? A potência módulo a concessionária não olha, tá? Ela vai olhar sempre a potência em inversor. Okay. Bom, sobre o PID Recovery, ele está disponível nas linhas trifásicas, né, do 12 a 20 KTL M2, do 20 ao 40 KTL M3 e no 100 KTL M1 Pro. E o que é o PID Recovery, né? Bom, antes de falar do PID Recovery, a gente tem que falar do efeito PID. PID é Potential Induced Degradation, degradação induzida por potencial. É um fenômeno já até relativamente conhecido, tá? E ele é causado pela diferença de potencial negativa da célula em relação ao terra. Por que ao terra? Porque o módulo tem o frame de alumínio, né, a moldura de alumínio, e essa moldura ela é aterrada. Então, eu sempre tenho uma diferença de potencial entre a célula e a moldura do módulo. Tá? E quando essa diferença de potencial é negativa da célula em relação à moldura, eu tenho a fuga de elétrons e tenho formação de íons de sódio do próprio vidro do módulo. Então, esse é um
fenômeno que acelera a degradação dos módulos, tá? E ninguém prevê ele, né? Nem as empresas profissionais lá que, né, calculam LCOE em cada vírgula, ninguém prevê um efeito PID. Tá? Então, é algo que ele vai ser sentido depois de alguns anos. Tá? E o PID Recovery é a solução, é uma das soluções para reverter esse, né, para contornar esse fenômeno, né? E o PID Recovery, no caso, ele está integrado no inversor e ele nada mais é do que mandar uma tensão no sentido do inversor para os módulos, de forma a reverter durante a noite o efeito PID que foi causado durante o dia. Tá? Então, essa é a função do PID Recovery. Tá? E aí, bom, não precisa de bateria ou nada disso, tá? O próprio inversor conectado à rede, mesmo à noite, ele tem o suprimento de energia pelo lado CA e ele consegue pegar essa energia da rede e mandar para os módulos. Aí alguém deve estar pensando aí, mas vou ficar gastando energia à noite? Bom, esse consumo de energia ele é quase irrisório, na ordem de 1 a 1,5 kW por mês, quilowatt-hora. De 1 a 1,5 kWh por mês. Okay. O diagnóstico de curva IV, aí já para instalações maiores, um pouco maiores, instalações maiores que você faz uma rotina ali de traçamento, né, o pessoal chama de traçamento de curva IV, né, onde ela é feita manualmente, né, então você tem que se deslocar até o local, abrir a string, fazer a leitura da string, né, e depois gerar relatórios, enfim, leva um tempo, né, e na nossa solução aqui, o levantamento é feito todo de maneira remota, tá? O próprio inversor, ele tem a capacidade de traçar essa curva IV, ele traça a curva IV de cada uma das strings, né, e, além disso, dependendo do tipo de curva IV que ele lê, ele já te dá o possível dano, né, o possível defeito daquela string. Né? Então, por exemplo, a gente acabou de falar do efeito PID. O efeito PID ele tem uma curva IV característica. Né? Ele causa um dano no módulo, que esse módulo ele vai ter uma curva IV característica, que é mais ou menos o que está representado aqui. Né? A corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto, elas se mantêm muito próximas de uma curva saudável, mas há uma grande redução aqui no que a gente chama de joelho da curva, que é onde está o ponto de máxima potência. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma queda boa aqui na potência do módulo. Tá? Entre outros defeitos também, tá? A inteligência artificial do inversor ela é capaz de detectar o defeito através do desenho dessa curva. Bom, e sobre os otimizadores, que a gente já comentou um pouco, né, que ele traz algumas vantagens, né, o monitoramento a nível de módulo, o Rapid Shutdown, ou Fast Shutdown, né, que é aquela questão de segurança de trazer a string a 0 volts, né, o design de string longa, vou falar daqui a pouco, e o comissionamento através do layout físico. Tá? Tem uma outra vantagem aqui, que é óbvio, é a de performance, né? Muita gente busca o otimizador para performance, né? Para melhorar a performance da instalação. Bom, o layout físico, você entra pelo Fusion Solar, mas antes disso, né, você pega os QR Codes que vêm nos otimizadores e cola eles em uma folha conforme a sequência da instalação, né, desses otimizadores, tira uma foto pelo Fusion Solar aplicativo. Opa, voltei aqui, desculpa. Então, voltando aqui. Pega os QR Codes, cola eles na sequência aqui da instalação, tira uma foto pelo aplicativo Fusion Solar,
E aí ele vai reconhecer essa sequência e jogar dentro do aplicativo. Aqui ele reconheceu 12 otimizadores, e aí ele montou o layout aí dentro do aplicativo. Caso, por exemplo, tenha uma falha de arco elétrico, né, ao invés de estar verdinho aqui, ele vai ficar vermelhinho. Aí ele vai te mostrar exatamente qual que é o módulo que, né, a posição do que surgiu esse arco. E também consigo ter um monitoramento a nível de módulo. Então, eu consigo clicar aqui e ver em cada um dos módulos o quanto ele está gerando, né, o quanto ele gerou. Aqui o que eu comentei, né, da função pinpoint, ele detecta, né, alguma falha a nível de módulo, e aí ele te mostra exatamente qual que é a posição desse módulo em específico. Outro ponto, outra grande vantagem do utilizador é justamente o que eu havia comentado do ganho de performance, né? Então, instalações. Vocês estão ouvindo? Deu uma travada. Tá, peraí, eu vou tentar trocar a rede aqui. Bom, tá bom. Se travar de novo, eu troco a rede. Ok. Então, acho que eu parei aqui na parte dos otimizadores em termos de performance. Então, a performance da planta, às vezes, né, numa instalação em telhado, muitas vezes ela fica abaixo do esperado porque fatores como sombreamento em alguns dos módulos, ele não é considerado no dimensionamento, ou, enfim, esse sombreamento, ele acaba interferindo em todos os módulos da mesma string. Tá? Então, um módulo sombreado, ele acaba prejudicando todos os outros. Que é o que a gente demonstra aqui. Então, num cenário ideal, eu teria todos os módulos, né, com a mesma tensão e corrente de saída. Mas quando eu tenho um módulo sombreado, eu acabo reduzindo a corrente de toda a string, né? E então, consequentemente, esse módulo sombreado, ele acaba prejudicando as outros módulos, né, da string.
escutam? Ótimo. Então, acho que está carregando minha tela aqui para vocês verem, né? Confirma para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Ótimo. Então, vamos seguir aqui. Desculpa. Bom, seguindo aqui. Então, quando eu tenho uma ligação em série, né, aqui na esquerda um cenário ideal, ok? E aqui à direita um dos módulos sombreados, né? Esse módulo, ele acaba prejudicando toda a string de módulos, tá? Porque eu tenho uma queda na corrente aqui de toda a série, tá? Como é uma ligação em série, eu somo as tensões e a corrente, ela fica limitada a corrente da série toda, né? Ela é igual para toda a série. Então, isso daqui é como se fosse, como você pegar um monte de pilha, né? Colocar em série e colocar uma pilha estragada no meio, aí você vai ver que, dependendo de quão estragada ela tiver, você não vai ter mais fluxo de potência ali. Então, mesmo vale para módulo, né? Então, se você tem um módulo interrompido, né? Se você tem um módulo tapado, você vai ter uma redução na potência ali, né, instantânea, ou, né, se for permanente, você vai ter uma queda significativa na produção de energia. Okay? E com o otimizador, o que ele faz? Ele altera os parâmetros de corrente e tensão desse módulo sombreado para que a corrente desse módulo sombreado continue a mesma corrente dos módulos que não estão sombreados. Tá? Então, nesse caso aqui, obviamente, esse módulo sombreado ele vai ter uma queda de eficiência, mas ele não vai prejudicar os outros módulos que não, né, que estão lá bonitões sem ser sombreados, ok? Então, essa é a grande vantagem dos otimizadores em termos de performance. Tá? O mesmo vale mesmo estando na mesma string. O mesmo vale para telhados de diferentes orientações. Se eu tenho telhados em diferentes orientações, eu vou ter diferentes performances nos módulos da mesma série. Tá? E o otimizador ele faria esse papel aí de corrigir a corrente da série para um valor do valor ótimo, para que não prejudique os módulos que estão bem, que estão em uma situação ideal. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, se os otimizadores podem ser utilizados em conjunto com inversores já instalados de outras marcas. Não. O nosso otimizador ele só funciona com o nosso inversor. Justamente também por conta do protocolo de comunicação M-Bus. Tá? Então, só os inversores Howey têm a capacidade de ler esse tipo de comunicação, ok? Bom, o otimizador ele também tem a vantagem de fazer um design de string longa, né? Então, você consegue uma relação DCAC, o pessoal, tem gente que gosta de chamar de fator de dimensionamento do inversor, né, o FDI, mas a relação DCAC é mais alta, de até 200%.
Tá? Então, por que acontece? Porque o otimizador, a limitação dele é pela potência da string. Então, para o inversor monofásico, a potência máxima por string é de 5 kW. Como o inversor tem duas strings, eu consigo colocar até 10 kW pico de módulo. Se for um inversor de 5 kW, então eu consigo o dobro de potência pico em relação à potência do inversor. Ok? Então, essa é uma outra vantagem do uso de otimizador. Não quer dizer, assim, não vou mentir para vocês, né? Não quer dizer que qualquer situação você tenha um carregamento mais alto, né, um fator de dimensionamento maior, vai ser melhor. Né? Mas, né, em breve, como eu comentei, né, nas topologias híbridas, né, com bateria no acoplamento CC, isso vai ser uma grande vantagem, porque toda essa sobrecarga, essa energia extra que você tem dos módulos, você vai conseguir usar, sim, né, parte para o lado CA na instalação e parte para carregar as baterias. Bom, sobre instalação, a gente tem um vídeo aqui de instalação, tá? Mas depois vocês vão receber o material e vão ter a oportunidade de ver esse vídeo, tá? Lá tem os links para vocês baixarem tanto o vídeo de instalação do inversor quanto da bateria. Pessoal, só confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem ainda, por favor. Ótimo. Ok. Obrigado. E eu fechei a câmera por conta da internet, mas eu vou abrir de novo. Se tiver algum problema, eu fecho ela novamente. Então, aqui mostra uma etapa aqui de caso, né, numa instalação, o que pode acontecer, né, de você inverter o cabo positivo com o negativo da string, né, conectar eles invertidos. A recomendação é que você não faça nada, né, não faça nenhuma manobra aqui na chave de baixo do inversor, tá? Você não faça nenhum movimento, espere à noite para aí sim fazer essa correção, tá? Se você instalar ao contrário, o inversor, bom, primeiro você deve desligar ele pelo aplicativo, né? Você desliga o inversor, mas não faz nenhuma manobra na chave ali do inversor. Tá? E aí espera a noite para fazer essa correção. O material vai ser enviado por e-mail, sim. Tá bom? Aqui, para a instalação da bateria, eu já tive a oportunidade de instalar uma, é realmente muito simples, né? O bacana é que vem tudo praticamente pronto, né? Os cabos, ele já vem com conector, né? A conexão se você instalar 2 módulos de bateria, né? A conexão entre um módulo e outro é via conector MC4, e vem tudo pronto já, os cabos de aterramento, vem tudo pronto aqui dentro da bateria, vem pronto, tá? Os únicos 2 cabos, os 2 cabos que vocês vão ter que fazer é o MC4 entre o inversor e a bateria, que chega aqui no módulo de potência, e o outro é o RS485 de comunicação da bateria com o inversor. Só, tudo interno do inversor ele já vem preparado. E para a fixação mecânica, né, da bateria, ela vem, como eu comentei antes, com esse suporte de piso, tá? Padrão, mas tem opção, como opcional o suporte de parede, e a fixação de um módulo de bateria no outro é por essa chapinha aqui, essa chapa metálica que vem com cada módulo de bateria.
Então, é uma de cada lado, você instala uma de cada lado e já está fixado um módulo no outro, né, mecanicamente. Né. Da fixação do suporte no piso, né, são 2 parafusos, né, então tem que furar o piso para fazer essa fixação. E também, atrás do módulo de bateria, tem esse Lzinho aqui, que ele também vem com o kit, tá, da bateria. Tá? Então, você fura o piso e para cada módulo de bateria você fura aqui na parede, esse suporte na parede. A bateria ela é muito fina e muito bonita, modéstia à parte. É bem bacana, ela pode ser instalada dentro de casa tranquilamente, porque é um equipamento muito bonito. Aqui a recomendação de instalação da bateria, então, como eu comentei, ela pode ser instalada dentro de casa, ela pode ser instalada fora também. A única recomendação é que ela esteja protegida de radiação direta, de sol, chuva, né? E também não esteja próxima de locais com possíveis riscos de explosão. Okay? Para a instalação do otimizador, como eu comentei, é muito simples, né? Ele já vem pronto com os conectores, né? Os cabos e os conectores. Os cabos, né? Que você vai passar de um otimizador para o outro, né? Ou seja, fisicamente, né? De um módulo para o outro. Eles são de 1,2 metros. Tá? Então, dá e sobra aí para você passar de um módulo para o outro. Né? Então, você vai conectar os cabos que saem ali do módulo na entrada do otimizador, e na saída do otimizador você tem outros 2 cabos que você conecta de um otimizador para o outro. Só isso. Né? Então, por isso eu comentei que numa instalação já existente, é muito fácil você instalar os otimizadores. Okay? Vocês podem ver aqui que não tem nenhum cabo de comunicação a mais, né? Tudo via linha de potência. Bom, e os 2 parâmetros, quando for instalar o otimizador, né, os 2 parâmetros a serem lidos são a tensão, 0 volts, né, porque, lembra, eu falei que sempre quando não tiver geração de energia e quando o inversor estiver desligado, a saída do otimizador vai ser 0 volts. Tá? Então, a tensão 0 volts e a resistência de 1 kΩ, mais ou menos 10%. Então, instalou um otimizador, mede a resistência, 1 kΩ, beleza. Instalou 5 otimizadores, mede a resistência, tem que ser 5 kΩ. 10 otimizadores, 10 kΩ, ok? Mais ou menos 10%. Estou vendo muita gente perguntando de garantia. Eu tinha deixado para o final a garantia, mas eu vou adiantar, então. Garantia do otimizador, 25 anos. Garantia da bateria, 7 anos. Ok? Aqui um pouco mais de detalhe da instalação do otimizador, né? Realmente muito, muito simples. Bom, para comissionamento do dispositivo e também para monitoramento remoto, tudo é feito através do Fusion Solar App. Tá? Ou a plataforma, o comissionamento é pelo Fusion Solar App, e o monitoramento pode ser tanto pelo aplicativo quanto pela plataforma web. Tá? Para baixar o aplicativo, é esse QR Code aqui. Vocês podem entrar ou nesse link aqui, esse link aqui vai aparecer essa tela com o QR Code aqui. Só posicionar o seu celular e ele já vai direcionar para o link para fazer o download. Ou você pode clicar aqui, né, quando receber a apresentação, clicar direto nesse QR Code aqui. Tá? Aqui tem uns vídeos, né, de registro da conta, né, configuração do inversor. Eu tô meio receoso de colocar eles por conta da internet não tá muito legal, apesar de eu ter trocado a rede. Eu vou tentar colocar um deles aqui, tá? Que é o assistente de configuração. E aí, se estiver falhando, vocês, por favor, me avisem.
Lembrando, tá? Esse vídeo ele tá em inglês, mas o Fusion Solar tem em português também, tá? Eu vou clicar aqui em assistente de configuração, né, na versão em português, e aí ele vai abrir esse scanner de QR Code. E aí você vai posicionar o QR Code no equipamento, tá, no inversor, e aí ele obviamente vai ler, né, esse QR Code. Aqui ele tem uma ajuda, né, para te mostrar o posicionamento de cada um dos equipamentos. Lê o QR Code, ele vai te conectar com o seu celular com a rede do inversor, tá? A rede Wi-Fi dele. Aí você vai colocar, obviamente, primeiro a senha do Wi-Fi. E aí, conectando a rede do Wi-Fi, aí sim você vai se conectar ao inversor. E aí você vai colocar a senha do inversor. E se conectar a ele. Aqui, configurações rápidas, né? Então, supondo que eu instalei pela primeira vez o inversor. Caramba, eu voltei. Desculpa, gente. Vou repetir o vídeo aqui, né? Então, essas etapas, né? Enquanto está passando o vídeo, eu vou pegar uma surpresa aqui para vocês. Eu tenho aqui um inversor. Não, não vou sortear ele. Mas aqui é tudo o que vem nele, tá? Os conectores. Vou pegar aqui. Os conectores MC4. Tá? Já vem também com a bateria. O conector de saída CA. Tá? O conector de comunicação RS485. Tá? O suporte para a parede também vem nele. Deixa eu pausar o vídeo enquanto eu mostro para vocês aqui. Então, o suporte para a parede vem nele também, tá? Vem também, ó, parafuso com bucha já, tá? Para furar na parede. São 3 parafusos. A antena, que aí você instala ali embaixo para fazer a comunicação via Wi-Fi, né? WLAN no inversor. E o guia. A documentação dele também vem aqui. Ok. E aqui o inversor. Deixa eu tirar o plástico dele aqui. Esse daqui é o inversor visto por baixo. Tá? Então, aqui eu tenho a chave CC. Aqui os 2 pares de conector MC4 para solar, né, para extintor solar, e esse terceiro par aqui de MC4 é para bateria. Ok? Aqui, para comunicação com dangle, caso, né, a gente já comentou que é opcional, né, mas o dangle, ele entraria aqui. Aqui, eu instalo a antena, essa daqui é a porta de comunicação, e aqui, conector CA. Tá? Ele é todo refrigerado naturalmente, né, por convecção. Essa daqui é a aparência dele. E aqui, bom, isso daqui é um acabamento só, tá? Não é tela. É só um acabamento com os 3 LEDs de comunicação do funcionamento dele. Ok? Eu esqueci de mostrar o QR Code. Ele fica do lado direito no inversor aqui, ó.
Então, esse daqui é um inversor 6 kW, 6 KTL, tá? Todos da família 2 a 6 KTL, eles são idênticos, tá? Esteticamente, eles são idênticos, né? Até os parâmetros elétricos também são idênticos, né? Obviamente, com exceção da potência de saída deles. Bom, então, voltando aqui no vídeo. Enquanto chega na parte lá que eu quero mostrar, então, deixa eu responder algumas perguntas aqui. As aletas de refrigeração ficam praticamente encostadas na parede. Elas ficam próximas, sim, porque todo o suporte ele é fixado na parede e as aletas elas ficam próximas à parede. Voltando ao caso da inversão de polaridade dos cabos do inversor. Ao invés de esperar escurecer, cobrir os módulos, por exemplo, com uma lona, não. Acho que não é recomendado, né? Fazer nenhuma manutenção durante o dia, né? Com os módulos lá com tensão de circuito aberto. Estou vendo aqui, só funciona com a própria bateria da Huawei, sim. Aqui no Brasil a gente só tem a Luna 2000, que é a bateria da Huawei. Bom, deixa eu voltar aqui para o vídeo. Então, vocês estão vendo ali, eu seleciono o grid code, tá? Ele já vem com os grid codes, inclusive do Brasil, né? Respeitando a NBR 16149. E aqui ele já, é uma instalação completa, eu tenho a bateria, o otimizador, ele já detectou todos os equipamentos, né? Como eu havia comentado, ele detecta todos os equipamentos e integra tudo num sistema de gerenciamento só. Tá? Terceiro passo, né, é selecionar a rede doméstica Wi-Fi, que ele vai ser conectado. E pronto, está feito. Tá, então, o inversor está pronto para funcionar. Ok? Aí, obviamente, que depois você pode alterar parâmetros como, por exemplo, frequência de tensão de desconexão, né? Se o cliente está num local onde a tensão da rede é mais alta do que os 10% que prevê, né, a 16149, os 220 mais 10%, né, 242, você pode eventualmente aumentar essa tensão, tá? E mexer em alguns outros parâmetros também, como o fator de potência, injeção de reativo, enfim. Tem uma série de parâmetros que você consegue mexer. Aqui, para atualização de firmware, então, exatamente naquele processo de apontar a tela do celular para o inversor, naquele momento ele já fala se tem algum firmware mais recente, e você já pode atualizar ele rapidamente, leva um pouco tempo mesmo, para você fazer a atualização de firmware. Aqui, para você baixar os logs de erro, né, os registros do inversor. Por que isso é importante? Tá? Quando o inversor você aciona a garantia, a Huawei não pede para que você mande o inversor danificado, né, para eles olharem e depois constatarem garantia ou não. Tá? Tudo é feito de forma remota. Então, você abre um chamado, né, eles vão pedir esse log de erro, você compartilha com eles, e a partir daí eles têm como verificar se realmente é um defeito do inversor, e aí a política é de mandar um novo inversor para o cliente ou para o distribuidor, né, e o distribuidor fazer essa interface com o cliente, para depois só receber o inversor defeituoso. Tá? Então, a ideia é que o cliente receba o equipamento novo, né, em garantia, sem ficar sem o antigo. Né? Então, você recebe o novo e aí sim você dá o seu antigo. Tá? Você não precisa dar o seu antigo, né, e para depois receber o novo. Tá? Isso porque, às vezes, você tem algum problema em garantia, mas que o inversor, às vezes, ainda está funcionando. E você não quer perder aquela geração, né? Então,
Essa é a política que a gente trabalha. Então, para abertura, por isso que o log, né, baixar os logs de erro, os registros, né, é importante, né, e super simples também, né, são quase 3 cliques aqui, você já baixa, ok? Aqui os alarmes do inversor, os alarmes você gerencia pelo Fusion Solar, e os LEDs, né, que é a única interação que você tem, né, fisicamente, né, visualmente com o inversor, sem ser pela plataforma, são os LEDs, né? Então são 3 LEDs, um para o lado para a conexão CC, outro para a conexão CA, e o outro de comunicação. Tá? Então cada modo de operação representa, né, cada luzinha, né, ou cada interface do LED representa tem um significado. Ok. Bom, existe também esse aplicativo Rhino, tá? Você pode baixar, é interessante para conseguir alguma documentação de forma rápida. Ele também é interativo, então você vai conversando com ele, ele vai te dando diretrizes, né? Ele tem como se fosse uma interação, um chatzinho, né? E aí você consegue descobrir o que você está procurando, né? De forma mais rápida. Aqui, da garantia, bom, pessoal, só me confirma, vocês estão me ouvindo bem ou está travando? Ah, ótimo. Que normalmente eu vejo vocês interagindo muito, aí ficar 1 minuto sem interagir, às vezes eu acho que travou, mas que ótimo. Então, muita gente perguntou da garantia, então a garantia padrão dos inversores monofásicos, 10 anos, garantia padrão dos trifásicos até o 40 kW, 10 anos também, todas, né, podendo ser estendida até 20 anos, ok? A linha, a partir dos 60 kW até os inversores maiores, a garantia padrão é de 5 anos, mas também podendo ser estendida a 20 anos, ok? Dos otimizadores, 25 anos de garantia, bateria e backup box, 7 anos. Alguém perguntou sobre quantidade de ciclos, tá? Quantidade de ciclos estimada para 100% de profundidade de descarga, 4.000 ciclos. Bom, os acessórios, 2 anos de garantia. Nesse link aqui, você consegue checar como está a garantia do seu equipamento, seja ele qual for, através do código de barra, através do número de série, ok? E essa daqui é a infraestrutura o suporte ao cliente na América Latina da Huawei. Então, o telefone 24 horas, né, em português, inglês e espanhol, suporte técnico remoto no horário comercial. Esse e-mail aqui que tem um SLA muito rápido para ser atendido. Tá? Esse suporte aqui, mandando e-mail, eles te respondem realmente muito rápido. E constatado o defeito em garantia, a Huawei tem um compromisso de até 2 dias úteis despachar um inversor novo em garantia do centro de distribuição. Tá? E, bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né, do treinamento. Acho que a gente interagiu bastante aqui, deu para... No meio do webinar, né, a gente foi conversando aqui e já tirando algumas dúvidas, né, interagindo com vocês aí. E, bom, vocês vão receber essa apresentação, né, na sequência aqui, e também vai ter um quiz, uma série de perguntas lá que vocês vão receber. A primeira pessoa que gabaritar, ganha um Huawei Band, a pulseirinha da Huawei. Tá? Eu tenho uma aqui, que é essa daqui. Essa daqui é minha, mas não é exatamente essa que vocês vão ganhar, é uma nova.
tá? Mas tá valendo isso daqui, então na sequência vocês vão receber por e-mail, eu acredito que a apresentação também, mas também o quiz aí para vocês responderem, tá? Bom, gente, obrigado aí pela audiência. A gente... Bom, tem muita gente perguntando aqui como comprar, tá? A gente tem 2 distribuidores, a WEG, né? A WEG é o nosso parceiro aqui no Brasil, e para a linha residencial também a WDC, tá? Já tem disponível em breve os inversores, ok? Gente, obrigado pela audiência, né? Espero que a gente se encontre em breve em mais um webinar ou mais um treinamento, tá bom? Sempre um prazer ter vocês aqui. Obrigado.